Olá, alunos! Chegamos até que enfim na nossa última aula da turma Nova Criatura, curso de Fundamentos. Essa aqui é a nossa tela da nossa turma. E nós estamos finalizando aqui o nível 1 e eu vou aguardar você nos próximos níveis, nas próximas aulas. Porém, antes de aguardar, claro, nessas próximas aulas, eu quero continuar com você. Nós vamos para a nossa oitava e última aula. Bom, nós já falamos de tantas coisas, né? Esse período, todos esses encontros que nós tivemos, tantos assuntos interessantes, tantos aprendizados. Eu estou, como eu disse, estou aprendendo muito. Cada vez que a gente compartilha um conhecimento, a gente é edificado e aprende bastante. E eu quero desde já pedir, como eu sempre peço no início de todas as nossas aulas, nós estamos numa aula online, à distância. Então, deixe todas as distrações de lado, procure deixar, tire o celular, deixe um pouquinho distante de você. Eu faço isso aqui sempre, quando eu não quero distração com o celular, eu pego e ponho uma distância que eu preciso me levantar da cadeira para poder pegar. Isso acaba, né, dificultando esse acesso e aí, por consequência, eu consigo prestar atenção, me focar mais naquilo que eu preciso me concentrar naquele momento. Então, vamos nos concentrar nesse momento no capítulo 8, a nossa última aula. Assim como as demais aulas, ela está dividida em dois momentos. Essa é a primeira parte, mas nós teremos também uma segunda parte. Vamos tentar ser breves, né? Apesar de que tem bastante conteúdo, mas para que nós possamos prosseguir, avançar e, né, finalmente, nós vamos aqui finalizar o nosso conteúdo da classe Nova Criatura, nível 1, Nova Criatura. Então vamos lá. Esse tema de hoje ele é bastante interessante porque ele é muito prático. Ele vai servir para a sua vida, ele serve para a minha vida também, tá? Inclusive ele não é muito longo. O nosso tema de hoje é como aplicar a fé. Eu tenho certeza que você já deve ter tido essa dúvida, né? Puxa vida, tem pessoas que têm assim uma fé tão viva, tão, né, recebem curas, milagres, recebem maravilhas, transformações. Às vezes a gente fica pensando, qual o problema da minha fé? O que está acontecendo? E às vezes é porque nós não conseguimos compreender como aplicar a fé. Por isso que essa lição de hoje ela é tão importante, porque nós vamos perceber que depois do amor, né, que nós falamos, o amor, claro, é a base da nossa vida cristã, mas depois do amor, a fé, ela é tão importante quanto, ela está somente abaixo do amor. A fé ela é extremamente importante porque até para que você compreenda, né, que você já está cheio do amor de Deus, como eu disse na aula passada, você precisa ter fé, porque isso também é fé. Então, para você ser um cristão vitorioso, é absolutamente necessário você ser cheio de amor e de fé. Tudo é possível ao que crê, é o que diz lá em Marcos 9:23. Se você é uma pessoa cheia de amor e de fé, então você vai assim galgar posições, né, viver situações que você nunca pensou em viver, experiências que você nunca pensou em presenciar, em viver. Isso tudo para uma pessoa que está cheia de amor e cheia de fé. Eu quero começar a nossa aula compartilhando com vocês alguns trechos bíblicos para avivar a sua fé, para que você possa compreender que a sua fé não é uma fé, né, sem fundamento, é uma fé com fundamento, inclusive fundamento bíblico. Jesus nos orientou, Jesus nos deu direção a respeito da fé. Olha o que diz Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. Então, quando você se aproxima de Deus com o coração duvidoso, você infelizmente está se afastando das recompensas que Deus tem para você, das promessas, das maravilhas que você pode viver. Por isso que é muito importante, queridos, quando nós nos aproximamos de Deus, nós nos despojarmos de tudo que existe em nós, às vezes até de princípios errados, ensinamentos errados que nós recebemos, conceitos errados que nós temos, né? Coisas que às vezes vão sendo passadas de pais para filhos, e às vezes a gente se aproxima de Deus com toda essa bagagem e isso infelizmente atrapalha e naufraga a nossa fé. É importante você se aproximar de Deus e falar: Senhor, eu estou me despojando aqui de tudo, eu não sou nada, eu preciso de Ti, eu sou uma folha em branco, né? Às vezes eu faço essa oração para Deus e falo: Senhor, eu quero ser como uma folha em branco nas Tuas mãos, que o Senhor possa escrever aquilo que o Senhor quiser. Se eu me chego diante de Deus cheia de uma bagagem negativa, isso infelizmente entulha a minha fé. Se aproxime de Deus cheio de fé, crendo que Deus pode realizar todas as coisas. 1 João capítulo 5, versículo 4 diz: o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa
fé. Uma pessoa cheia de fé, ela vence toda e qualquer circunstância. Não quer dizer que tudo vai acontecer como você quer, mas se você está cheio de fé, você usa a sua fé, você anda em fé e você colhe os resultados disso, amém? E você confia em Deus acima de tudo, acima de qualquer resultado que você tem, você coloca a sua esperança em Deus, você crê nele. Efésios 1:3 diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Você sabia que Deus, que Jesus, por intermédio de Jesus, todas as bênçãos celestiais, todas as bênçãos espirituais, elas já estão preparadas para você, elas já estão armazenadas lá nos lugares celestiais para você. Então nós precisamos nos apropriar disso como? Pela fé. Né? A cura que eu preciso já está preparada para mim. O milagre que eu preciso, a restauração que eu preciso, já está. Eu preciso me apropriar disso pela fé. Então eu preciso entender aquilo que a palavra me diz para que eu possa aplicar a fé verdadeiramente. Não é maravilhoso saber ler esses textos e saber disso? Não é verdade? É maravilhoso porque você tem firme fundamento da sua fé. Então Deus nos deu milhares de promessas na sua palavra, mas é necessário aplicar a fé para poder vivê-las. Deus nos deu essas promessas, sim, mas muitas pessoas não estão vivendo essas promessas. Nós precisamos aplicar a fé. Então, quero agora continuar com você, passando, né, nesse próximo slide e aprendendo os 3 passos importantes para como nós vamos aplicar essa fé. A primeira aula, na verdade, ela é bem breve, né, porque ela se resume nesses 3 passos. Mas eles são assim, são simples, né, são óbvios, mas eles muitas vezes não são praticados. Eu tenho certeza que se você não está praticando, você vai começar a praticar e você vai começar a colher resultados disso. Eu quero que você una comigo a sua fé e que você preste atenção, porque essa aula aqui ela não tem que ficar na aula, ela tem que ser um estilo de vida para nós. Então, desde o dia que eu aprendi isso aqui precisa fazer parte da minha vida. Não importa a situação que eu esteja passando, eu preciso aplicar esses 3 passos para viver uma vida assim no sobrenatural de Deus, uma vida de verdadeira fé, tá bom? Então vamos lá para o primeiro passo. O primeiro passo é crer na palavra, né? Crer no nosso coração na palavra. Esse, sem dúvida, não tem como não ser o primeiro passo. Fé é crer sem ver, ela começa dentro do nosso coração. Se você está esperando ver para poder crer, então isso não é fé. Eu lamento lhe informar, isso não é fé. Porque quando você realmente tem fé, você não está vendo, né? A fé é justamente isso. Hebreus 11:1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então você não está vendo, mas você está crendo. Você ainda não consegue ver seu casamento restaurado, mas você já está crendo nisso. Você, pelos olhos espirituais, já está contemplando. Você não vê pelos olhos naturais, mas pelos olhos espirituais você já está contemplando. Você consegue perceber o que é fé? Então você não consegue ver a crise financeira sendo vencida, você não consegue ver a salvação da sua casa pelos olhos naturais, mas pela fé comece a visualizar. Feche seus olhos e comece, Senhor, eu vejo meu filho salvo, eu vejo a minha situação financeira diferente, eu vejo a minha vida espiritual diferente, e eu creio que isso já é uma realidade no mundo espiritual. O Senhor já me abençoou com toda sorte de bênçãos ali no mundo espiritual, bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Então eu tomo posse disso sobre a minha vida, né? O primeiro passo é você crer assim firmemente dentro do seu coração. Romanos 10:9 diz: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Até para nós recebermos a salvação, nós precisamos o quê? Crer com o nosso coração. Nós confessamos, declaramos com a boca e cremos com o nosso coração. Isso é fé. A salvação, ela vem pela fé. Então você vê que a fé, ela é um fundamento, ela é uma base da nossa vida cristã. Não tem como ser cristão e não exercer fé, senão nós vamos estar ali vivendo, infelizmente, né, abaixo do que Deus planejou para que nós vivêssemos. Esse é o primeiro passo, crer na palavra. E agora eu quero compartilhar com você o segundo passo. Então não esqueça, creia com todo o seu coração.
creia naquilo que Deus lhe promete com todo o seu coração. Esse é o primeiro passo. E o segundo passo é falar a palavra com a boca. A gente acabou de ler um livro sobre, de ler um versículo sobre isso aqui anterior, que ele fala que se nós confessarmos com a nossa boca e crermos no nosso coração, veja que envolve os dois passos, né? Crer na palavra no nosso coração e envolve também a confissão com a boca. Olha só, o segundo passo não é à toa que ele é falar a palavra com a boca. Porque quando você declara a palavra, você está verbalizando, você está externalizando essa palavra. Então nós precisamos sim declarar com a nossa boca continuamente, mesmo que ainda não vejamos o resultado disso. Olha essa frase interessante: a fé sempre fala. Você quer exercer fé? Então comece a declarar: eu creio na salvação da minha casa, eu creio que a minha vida profissional vai viver um novo rumo, uma nova história, eu creio que a minha igreja vai ser uma igreja avivada, eu creio que a minha célula vai multiplicar. Você começa a declarar. É interessante que a palavra, ela tem poder, né? Olha, Provérbios 18:21 diz que a morte e a vida, elas estão no poder da língua. Aquele que a ama comerá do seu fruto. Se você está lançando isso é um princípio básico de fé, viu? E muitas pessoas, elas se esquecem disso e elas abandonam e elas começam no decorrer da sua vida não experimentam, né, porções de fé verdadeiras, milagres, curas, maravilhas, porque elas não estão colocando em prática esse princípio. Muitas pessoas, ao contrário, elas estão amaldiçoando, elas estão declarando palavras negativas, né? Palavras que trazem o oposto da fé. Então, olha só, trazem palavras de morte. Essas pessoas às vezes estão declarando: ah, não, meu filho não presta, minha vida é uma desgraça, esse salário não dá para nada, a minha casa é uma confusão só. E a pessoa vai declarando isso e ela não percebe que ela está agindo totalmente oposta de um comportamento de um cristão que tem fé. Se você tem fé, você fala, você declara, você passa adiante isso através da sua boca. Isso é muito importante, tá? Então vamos passar para o terceiro princípio de fé, né? É praticar a palavra com as nossas ações. Olha só o que diz lá em Tiago, capítulo 1, verso 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Não adianta, queridos, olha agora aqui para mim, né? Tira um pouquinho o seu foco do slide. Olha só, não adianta nós ouvirmos a palavra. Muitas pessoas nas nossas igrejas, inclusive, né? Na igreja que você frequenta, elas estão ali ouvindo a palavra, mas se nós não colocarmos em prática isso, o que vai acontecer? Infelizmente, nada vai acontecer. Nós precisamos colocar em prática aquilo que a palavra nos ensina. Ser praticante da palavra é aquilo que traz mudança. Por exemplo, tem muitas pessoas que elas usam a Bíblia, né? Minha Bíblia está até aqui, ó. Elas usam a Bíblia como um amuleto. Então, elas pegam a Bíblia, elas deixam aberta lá na casa, né? Lá no Salmo 91 ou em outro texto. Elas deixam a Bíblia lá aberta desse jeito. E aí elas pensam: não, nenhum mal vai me atingir, nenhum mal vai me tocar, porque a minha Bíblia está me protegendo. E na verdade, queridos, a Bíblia, ela tem efeito quando ela é praticada. Ela tem efeito quando ela é uma Bíblia viva, né? Quando que a Bíblia é viva? Quando você vive a Bíblia, quando você pratica a Bíblia. E não é fácil, nós sabemos disso, né? Mas nós precisamos, sabe, ser coerentes com a nossa fé. Hoje em dia eu vejo muitas pessoas que elas se denominam cristãs, mas elas não vivem Cristo. Isso assim é tão triste, é tão perigoso, é algo que cega tanto as pessoas, porque elas acham que estão bem, mas na verdade elas não estão bem, porque elas não estão praticando a palavra, elas só praticam aquilo que é conveniente praticar. E aquilo que não é conveniente, elas pensam: não, isso aqui não tem nada a ver, isso daqui já ficou no passado, isso daqui, os tempos são outros, e elas vão dando desculpas para não praticar a palavra. E isso, na verdade, elas estão fazendo o que está em Tiago 1:22, elas estão enganando a elas mesmas. Tá? Enganamos-nos a nós mesmos se falarmos que temos fé e não agirmos de acordo com a nossa fé. Por exemplo, se eu confesso que eu estou curado, eu preciso ter a atitude de quem está curado, você não concorda? Então vamos lá, vamos pegar esse exemplo aí. Eu estou curado, Senhor, eu estou orando pela minha cura, eu recebo essa cura, eu tomo posse dessa cura, eu creio que o Senhor já levou sobre si todas as minhas dores e enfermidades. Então o que começa a ter agora a atitude de alguém que de fato crê que isso já é uma bênção ali nas regiões celestiais, que o Senhor já preparou para mim.
E eu preciso ter essa atitude de fé. Então eu não posso ficar ali, né, quando a pessoa me encontra murmurando, reclamando, ai, não tá legal, ai, tá doendo, ai, eu não tô bem. Eu não posso ter esse comportamento, eu preciso ter um comportamento coerente com a oração de fé que você fez, tá? Eu não tô falando pra você deixar de tomar remédio, a não ser que Deus expressamente peça isso, daí é a tua intimidade com Deus. Eu tô falando pra você ter uma atitude de fé, de levantar da sua cama, de falar assim, não, eu tô curado, eu tô bem, eu vou adorar a Deus, eu vou agradecer, olha só, eu vou agradecer a Deus pela cura que eu tomo posse, eu já recebi. Então essas são atitudes de fé. Essas 3 atitudes, queridos, elas são muito importantes para nós colocarmos de fato a nossa fé em ação, para nós vivermos coisas grandiosas. Eu quero, antes de nós encerrarmos essa primeira aula, que já encerrou aqui em 15 minutinhos, é crer na palavra, tá? Ou seja, crer no nosso coração, falar, declarar com a nossa boca e, por último, nós precisamos praticar a palavra com as nossas ações. São 3 pilares para que você possa aplicar fé. E eu quero convidar você, não seja uma pessoa que só ouve, né? Pratique. Você está recebendo esse conteúdo, esse ensino, então começa a colocar em prática na sua vida. Eu tenho certeza que você vai experimentar assim, coisas grandiosas. Isso daqui é muito importante. E eu quero passar agora para a nossa segunda parte da nossa realmente última aula, né? Aula 8. Mas a nossa última parte são outros ensinos bíblicos, coisas que nós não falamos lá atrás, ou até mencionamos, né, pincelamos, mas hoje a gente vai falar um pouquinho mais de cada um deles, alguns ensinos bíblicos que antes de terminar essa classe Nova Criatura, você não pode sair daqui sem entender esses ensinos bíblicos, tá? Porque eles também são fatores elementares na sua fé. Olha, um ensino bíblico, assim, muito importante, muito importante. Algumas pessoas pensam, poxa, isso aqui eu já acredito, não tem problema, mas deixa eu te falar. Muitas pessoas, às vezes, elas não acreditam na Trindade de Deus. E isso, assim, é muito, muito perigoso. Por quê? Porque quando você não entende a Trindade de Deus, você acaba achando que, de repente, o fato de você adorar Jesus, e se Jesus na mente dessa pessoa não é Deus, óbvio, você sabe que Jesus é Deus. Mas se você não entende a Trindade de Deus, você acha que você está adorando Jesus e você está adorando outro Deus que não é Deus. Perceba que essa confusão, você pode achar isso é besteira. Ninguém se confunde com isso, mas existem sim muitas pessoas que se confundem com isso. Inclusive existem religiões, né, que ensinam, e eu não vou dar nomes aqui aos bois, mas existem religiões que ensinam que Deus está no patamar, né? Deus é o Deus Pai, é Jeová. Jesus é o Filho, é o profeta, é o Messias, mas ele não é digno de adoração porque ele não é Deus. Então, olha só o erro gravíssimo quando se interpreta dessa forma. E o Espírito Santo é a força ativa de Deus que está ali agindo, né? Executando as coisas que Deus deseja ou que o Filho deseja. Então, perceba que há um equívoco muito grande nesse tipo de interpretação. E esse equívoco, ele é muito perigoso. Por quê? Porque a pessoa que entende dessa forma, ela não compreende que Pai, Filho e Espírito são um só. E eles são Deus. Eles são um único Deus. Não são diversos deuses, tá? Não somos politeístas. Nós servimos apenas um Deus. E esse Deus, é claro que é muito complexo compreender a Trindade. Eu não vou dizer para você que você vai compreender a Trindade, porque nem mesmo eu compreendo. Sabe por quê? Porque é algo que está acima da nossa capacidade humana de compreensão. Mas eu preciso pelo menos entender alguns aspectos da Trindade, tá bom? E o primeiro, entendemos que Deus Pai, Filho e Espírito Santo são um só Deus, iguais em poder e glória. Não existe na Bíblia escrito a palavra Trindade. Não significa que não exista menção a respeito da Trindade. A Trindade, é claro, é uma nomenclatura atual que denomina essa relação de um só Deus, porém que atua de formas diferentes e que se expressa de forma diferente, né? E que se apresenta de formas diferentes. Pai, Filho e Espírito Santo. Mas são ambos um só Deus. Isso é muito importante, tá? Isso é muito importante, de verdade. Então nós precisamos entender, apesar de não haver a palavra expressa Trindade, não tem problema, uma nomenclatura atual, mas o princípio existe e ele é bíblico. E aí nós vamos ver, né, esse ensino na Bíblia. Por exemplo, Gênesis capítulo 1, versículo 26, né, Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Observe que quando Deus fala façamos o homem, ele está falando o quê? No plural. Ele está falando dele mesmo num conjunto. Então, não sou eu somente, né? A criação foi feita, Jesus, né? Deus, Pai, Filho e Espírito Santo estavam juntos na criação. Por isso que a Bíblia fala que Jesus, ele era, né? Ele já era, antes de tudo ele já era. Porque
ele estava na criação, porque ele é o próprio Deus, você percebe? É complexo, é claro, porque eu falei, está acima da nossa capacidade de compreensão absoluta. Na verdade, muitas coisas, né, relacionadas a Deus, nós só vamos compreender quando nós estivermos lá na glória. Tem muitas coisas que eu não vou compreender, mas é porque eu não compreendo na plenitude, que eu não preciso compreender, pelo menos, o básico, pelo menos aquilo que a Bíblia já me revela, já me garante, já me ensina. Eu preciso ter esse entendimento, para que eu não seja enganada por qualquer explicação, por qualquer evento de doutrina que venha confundir a minha mente, tá? Isso é muito importante. Em João 14, 9, Jesus se identifica como Pai. Olha só, nesse texto, nós vamos ler o texto, depois você pode ler, porque como são 2 aulas, né? Nós temos alguns textos aqui para ler, mas não vamos ler todos, mas a maioria nós vamos ler, tá? Jesus se identifica como Pai. No verso 16, ele fala do Espírito Santo como sendo o Consolador que viria para tomar o seu lugar. Então aqui nesse texto nós percebemos a presença dos 3, né? Jesus falando a respeito do Pai e mencionando o Espírito Santo. Olha só também aqui um outro texto interessante, tá? A bênção apostólica, né, que nós damos, pelo menos na Igreja Evangélica Quadrangular, nós damos essa bênção sempre aos finais, no final dos cultos. Não sei se assim acontece em todas as igrejas, mas nós mencionamos essa bênção. Olha só, 2 Coríntios 13, que fala da bênção apostólica, você percebe a presença desse Deus Trino. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre todos vós. Tem algumas Bíblias vão ter traduções um pouquinho diferentes, mas o sentido é esse. Olha só como menciona-se esse Deus Trino. É um Deus só, mas ele está representado através de Jesus, Deus Pai e o Espírito Santo. Jesus, Deus Filho, né? Como se fosse essa expressão, porém essa expressão às vezes ela traz até um certo equívoco quando eu entendo dessa forma, mas é mais ou menos desse jeito que eu preciso entender. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não, quando eu digo que pode trazer um certo equívoco, é você achar que são níveis diferentes. Ah, Deus Pai aqui, Deus Filho aqui e Deus Espírito Santo aqui. Não, eles são um só, tá? Não permita que essa confusão entre na sua mente. No batismo de Cristo, nós vemos Deus, Jesus e o Espírito Santo, Mateus 3,16. Você vê Jesus sendo batizado, você vê a voz de Deus falando, esse é meu Filho amado, em quem eu me alegro, e você vê o Espírito Santo ali sendo representado por meio de uma pomba. Olha só que legal, aqui nós vemos de novo a representação dos 3 juntos. Na oração, né, nós oramos ao Pai em nome de Jesus com o auxílio do Espírito Santo. Então, quando eu faço uma oração, eu oro a Deus em nome de Jesus e por intermédio com o auxílio do Espírito Santo. Ninguém, como eu disse para você, encerrando a Trindade aqui, pode entender plenamente a Trindade. Você pode pensar, mas eu não compreendi totalmente. Eu preciso que você compreenda o princípio básico, né, desse ensino importante que é a Trindade. Para que a gente não diminua, né, a divindade de Cristo e nem a do Espírito Santo. Isso é a básica, isso é o básico, isso é importante. Então é impossível nós compreendermos Deus com a nossa mente limitada, porque Deus ele é ilimitado, Deus ele é antes de nós, Deus ele não tem início, nem meio, nem fim. Então é claro que é impossível. Aliás, não conseguimos compreender nem a criação desse Deus infinitamente poderoso. No entanto, para melhor compreensão, podemos pegar um exemplo da água que se apresenta em 3 estados. Então, se ficou alguma confusão, vamos agora, foca aqui nesse exemplo que eu quero dar para você. A água ela se apresenta em 3 estados, né? O sólido, o líquido e o gasoso. E aí você observa que a água, ela continua sendo o mesmo elemento? Sim, ela é a mesma substância, é a água, né? Só que ela está em 3 estados diferentes. Ela está no sólido, ela pode estar no líquido e ela pode estar no gasoso. E é basicamente dessa forma que, usando a nossa mente limitada, que nós podemos compreender um pouquinho da Trindade. Deus é o mesmo, mas ele se manifesta de formas diferentes, tá? Essa é a compreensão que nós precisamos ter. E agora nós vamos aqui para um outro ensino importante, que nós já pincelamos um pouquinho lá atrás, falamos, uma das nossas aulas que passou, falamos a respeito de dízimos e ofertas. Eu quero só pincelar com você, pegar alguns pontos importantes para que você possa compreender, tá? Aquilo que nós acreditamos como igreja e aquilo que nós passamos para você como ensino bíblico, que nós entendemos que é aquilo que as verdades bíblicas que nós afirmamos a nossa fé.
Então vamos lá. Já falamos um pouquinho desse princípio, né? Mas o que nós aprendemos em resumo a respeito do dízimo e das ofertas, desse ensino, perdão. O dízimo, ele é a 10ª parte de tudo que nós recebemos, e oferta é a sua entrega voluntária de adoração. Dízimo é obediência e oferta é amor. Tanto um quanto o outro não tem a ver com valor, mas com honra e gratidão. Perceba que, por exemplo, muitas pessoas, né, que elas falam, às vezes até contra o dízimo, elas dizem assim, ah, não, eu não preciso dar o meu dízimo, né? Ou então eu vou dar o dízimo daquilo que Deus colocar no meu coração. Engraçado que eu uma vez ouvi no meu esposo, um comentário que meu sogro fez com meu esposo, ele disse assim, engraçado, essas pessoas que falam isso, você percebe que elas nunca dão mais do que 10%. É incrível que aquilo que Deus coloca no coração delas sempre é inferior. Por que a gente menciona isso? Porque às vezes nós pegamos da Bíblia aquilo que nos é conveniente e descartamos aquilo que não nos é. O dízimo, quando nós entendemos que ele não está relacionado a valor, mas ela está relacionado à honra e à gratidão. Porque se nós pararmos para pensar que tudo que nós temos foi Deus que nos deu. Ah, não, mas eu trabalhei, eu me esforcei. Ok, você fez a sua parte, mas quem foi que te deu a vida? Para começar, quem foi que te deu a vida? Quem foi que te deu o ar que tu respiras? Né? Você pode pagar quanto pelo ar? Se você fosse pagar pelo ar que você respira, quanto você pagaria por isso? Né? Será que existiria valor no mundo que pagaria? Quando a gente passa a ter esse tipo de raciocínio, nós entendemos que mesmo que eu me esforce, que eu trabalhe, que eu dê duro, que é a minha parte, eu conto com a graça de Deus sobre a minha vida. E a vida quem me deu foi Deus. Então tudo que eu tenho, na verdade, pertence a Deus, não pertence a mim. Se eu me enxergo como um administrador de Deus nessa vida, como alguém, como um mordomo de Deus, né? Alguém que está ali administrando aquilo que Deus me confiou temporariamente, porque você não vai viver para sempre aqui. A vida eterna não é aqui, a vida eterna é onde Deus projetou para você. Então você vai morrer, as suas riquezas vão ficar, os seus bens vão ficar. Tem pessoas que estão tão apegadas a isso, né? Parece que o dinheiro é o senhor da vida delas e elas são incapazes de agradecer a Deus. Né? O dízimo e a oferta, elas estão relacionadas à honra e à gratidão. Você honra a Deus que lhe deu tudo isso. Você agradece a Deus através do seu ato de obediência e o seu ato de amor em ofertar. Ato de obediência em dizimar e ato de amor em ofertar. Tá? Então, esse é o princípio que precisa estar no nosso coração. E eu quero ler com você um texto que ele é bastante conhecido, que está em Malaquias. Deixa eu tirar aqui a tela, a referência. Eu acho que é capítulo 3, 3, verso 8. Do 3, 8 ao 10. Leia comigo, por favor. Diz assim: pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam: como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam um dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Olha que legal esse texto. Esse texto ele mostra que o povo está vivendo aqui um período de apostasia, de afastamento dos princípios de Deus. O povo aqui estava preocupado em cuidar da sua casa, das suas necessidades pessoais, da sua vestimenta, mas eles estavam totalmente assim indiferentes ao cuidado da obra de Deus. Tem pessoas que dizem isso, mas Deus não precisa de dinheiro, é verdade, mas a obra dele nessa terra precisa, né? Nós temos contas de luz, nós temos água, você tem edificações, você tem diversas coisas que podem ser feitas, e quando você investe valores, você está investindo no reino de Deus. Quando você investe na sua igreja local, você está investindo em almas, em pessoas que serão salvas na sua igreja local. Então, tem uma visão um pouco mais inteligente, né? Essa visão muito limitada que as pessoas têm, às vezes é uma visão que é realmente porque elas não querem, né, ofertar ou dizimar. Mas quando você entende que, na verdade, tudo pertence a Deus, aquilo que você tira, que você não devolve a Deus, simboliza que você está roubando de Deus. Quer dizer, eu não quero roubar de Deus. Isso é muito sério, né? E a Bíblia deixa claro: traga todos os dízimos ao depósito do templo, à casa do tesouro, em outras traduções, né? Para que ele seja administrado, para que ele seja direcionado para os cuidados da casa de Deus, para os cuidados do reino de Deus. E se nós fizermos isso, a Bíblia nos faz poder fazer prova de Deus nesse aspecto. Diz assim: olha, e vejam se eu não vou, pode me pôr a prova, Deus diz, e vejam se eu não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês bênçãos sem medidas. Em outras traduções está assim. Então, quando nós ofertamos e dizimamos, nós estamos atraindo bênçãos sobre a nossa vida, prosperidade sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. E isso é muito importante.
E eu quero compartilhar com você, antes de nós encerrarmos, como que é a visão no Antigo Testamento. O dízimo e as ofertas no Antigo Testamento, eles eram vistos como obrigatórios. No Novo Testamento, o que é que nós entendemos? Nós entendemos que é um princípio bíblico atemporal. Não está relacionado ao Antigo nem Novo Testamento. Inclusive, o dízimo, não sei se eu já mencionei isso com você, ele vem antes mesmo da lei de Moisés, né? A primeira pessoa que apresenta o dízimo, a oferta, claro, desde o início de tudo. Você vê ali Caim e Abel já apresentando as suas ofertas, uma foi aceita e outra não. Então isso faz parte, né? Não está relacionado à lei de Moisés. Da mesma forma, o dízimo, Abraão é o primeiro, né, registrado na Bíblia. Pode ser que tenham sido, que outras pessoas tenham feito isso antes, mas de registro bíblico nós temos Abraão ali apresentando pela primeira vez o dízimo, e Abraão é antes de Moisés. Não existia sequer lei de Moisés que regulasse. A lei passou a regular um hábito, né, um princípio que já existia anteriormente, tá? E quando nós exercemos esse princípio, nós entendemos que nós vamos colher bênção ou se eu deixo de praticar maldição. Inclusive tem pessoas que elas não são cristãs e elas são fiéis no dízimo e na oferta, porque elas entendem que isso atrai bênção para elas. É óbvio que isso não é o ideal. Por quê? Porque não adianta eu ser próspera nessa vida e eu não ter a salvação, e eu não ter Cristo verdadeiramente. Então isso daí não é o ideal, mas é triste quando você vê que pessoas que são cristãs não compreendem isso, né? Não dizimam, não ofertam, né? Apresentando com alegria e gratidão, um ato de obediência, aquilo, um pouquinho de grandes coisas que Deus tem feito na nossa vida. 2 Coríntios, capítulo 9, verso 6, diz que nós devemos dar com liberalidade, não com tristeza, porque Deus ama quem dá com alegria. Então, quando você for apresentar seu dízimo, sua oferta, dê com alegria, dê com gratidão no seu coração, porque você sabe que você está ali, poxa, glorificando a Deus através dessa atitude. É também uma oferta, né? Dizimar e ofertar são ofertas no sentido não somente ofertas de adoração, como nós apresentamos cânticos, mas também ofertas através de uma atitude de honra e de gratidão. Ser dizimista e ofertante é um dos grandes segredos da prosperidade bíblica. Não tenha medo de provar a Deus nessa área, é Ele quem está mandando. Então você pode, sim, provar a Deus nessa área e falar, Senhor, prospera-me. Senhor, não quer dizer que você não vai passar fases difíceis na sua vida, todos passam, mas a bênção de Deus, você observa que a bênção de Deus estará sobre a sua vida. Mesmo no pouco, que você considera pouco, Deus multiplica e torna em muito. E por fim, não vamos esquecer que tudo que nós temos pertence a Deus, já falamos sobre isso, pois nós fomos comprados por eles. Amém? Por Ele. Amém? Então vamos agora aqui encerrar praticamente a nossa aula falando a respeito dos últimos dois temas, que é a Santa Ceia, que algumas pessoas também ainda não compreendem muito bem. Então hoje você vai sair daqui com uma compreensão, essa série aqui bastante fortalecido, tá? A ceia é uma instituição divina. Nós estamos 31 minutos, então vou dar uma aceleradinha aqui. A ceia é uma instituição divina da qual devemos sempre participar. Esse texto é o texto que nós lemos em toda a ceia. Eu não vou ler ele aqui. Eu imagino, principalmente se você faz parte da igreja quadrangular e de outras denominações também, geralmente esse texto é lido na Santa Ceia, né? Paulo diz, olha, aquilo que eu recebi eu também estou compartilhando com vocês. Ele vai falando todo o passo a passo da ceia. Olha, a ceia, então, ela é uma instituição divina, tá? E nós devemos participar. A ceia é o momento no qual nós estamos ali participando, né, do corpo e do sangue de Jesus. Então, que privilégio! É um dever sagrado e um privilégio sem paralelo ao seguidor de Jesus participar da Santa Ceia. A ceia foi instituída por Jesus e tem várias finalidades. Vamos ver algumas? Relembrar a sua morte em nosso lugar, né? Todas que nós participamos da ceia, nós estamos lembrando o sacrifício de Jesus por nós, tá? Eu estou lembrando que Jesus pagou um alto preço pela minha vida. Segunda finalidade, anunciar a volta de Jesus para buscar a sua igreja. Um outro ponto importante da Santa Ceia é, além de você lembrar o sacrifício de Jesus por você, é um momento de reflexão, um momento de arrependimento, né? É um momento também de você lembrar que Cristo, da mesma forma que Ele prometeu, que havia uma promessa que Cristo viria, né? O Messias viria e Ele veio. Quando Jesus subiu aos céus, Ele deixa uma promessa dizendo que Ele voltaria para buscar a sua igreja. E de fato Ele vai voltar. E a Santa Ceia nos faz lembrar desse momento, de que Jesus voltará para buscar a sua igreja. Um outro ponto, celebrar a vitória sobre o pecado. Quando Jesus morreu por nós na cruz, né, ele celebrou a vitória sobre o pecado, sobre a morte.
né, sobre o inimigo das nossas almas. Então nós tomamos posse disso também. De festejar a derrota do nosso inimigo, tem a ver com o que nós acabamos de falar, é discernir os dois aspectos do corpo de Cristo, que é o corpo físico. Cristo fisicamente fez carne, né, nessa terra, e do corpo espiritual, porque eu e você somos o corpo de Cristo, nós somos a igreja do Senhor, e nós estamos ali participando do corpo, simbolicamente do corpo e do sangue de Cristo. Você e eu somos a igreja do Senhor, o corpo espiritual. Então é importante também discernirmos esse aspecto. Outro ponto importante é que a ceia do Senhor, ela é a maior festa espiritual da igreja. O pão, ele representa o corpo e o vinho representa o sangue de Cristo. Então aqui nós temos essas duas representações. Nós temos comunhão com Cristo através da ceia. Já pensou que é o privilégio você estar participando do corpo e do sangue de Cristo? Você está tendo comunhão com o corpo e com o sangue de Cristo. Isso é maravilhoso, tá? E isso é algo espiritual, queridos. Isso é algo que se liga na terra e se liga no céu também, tá? É muito importante. Quinto ponto que tem a ver com o que eu estou falando para você: não podemos participar dela displicentemente. Não também devemos deixar de participar, mas precisamos estar debaixo de arrependimento verdadeiro e de uma vida de entrega real a Jesus, sob pena de atrairmos sobre nós doenças, fraquezas e morte, que é o que está lá no texto que nós mencionamos a respeito da Santa Ceia. Paulo fala sobre isso, ele fala assim, olha, não participem de qualquer forma, né? Esse é o motivo pelo qual muitas pessoas estão morrendo, estão fracas, né? Estão doentes. Paulo vai falando sobre isso. Então, preste atenção. Quer dizer que naquela época, lá em que Paulo ele escreveu essa carta, nessa época, algumas pessoas já participavam da Santa Ceia de forma assim descuidada. Isso não pode acontecer, mas também eu não estou estimulando você a não participar da Santa Ceia. A Bíblia não nos estimula a não participar, ela nos estimula a fazer uma autoanálise, avaliar como é que está a nossa vida. E se tiver algo incoerente, algo incorreto, então vamos pedir perdão, vamos nos arrepender para que nós possamos participar. Você percebe? Não, a Bíblia não está estimulando você a não participar. Desejo do coração de Deus que você participe, mas que você não participe de qualquer forma. Você faça uma avaliação, você se arrependa, você procure de fato, né, se alinhar com Deus. E aí a pergunta que geralmente as pessoas fazem, né, quem é que pode participar da ceia do Senhor? Nós entendemos que todos que já nasceram de novo e fazem parte da verdadeira família de Deus é que podem participar. E quem faz essa avaliação, cada um vai fazer a sua. Tanto que nós orientamos o diaconato quando vai servir a Santa Ceia, né, a não puxar a bandeja de ninguém. Ah, não, você não vai participar, tá? Você é meio estranho. Eu conheço tua vida. Não. A Bíblia fala, examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Por isso que o exame é feito por você. Você vai se avaliar, você vai se analisar. Você já nasceu de novo, você já entregou a sua vida para Jesus. É impossível eu falar que eu estou esperando Cristo vir me buscar, que eu creio no sacrifício de Jesus se eu não entreguei minha vida para Jesus. Isso daí é totalmente assim incoerente, né? Não pode. Então, se você já entregou a sua vida para Jesus, você já nasceu de novo, você pode sim participar da Santa Ceia, mas não faça isso de forma descuidada, sob pena de você atrair sobre você maldição. E tem pessoas que podem estar vivendo assim e atraindo sobre si maldição, mortes, fraquezas, doenças, tá? É o que Paulo fala lá no texto da Santa Ceia que nós mencionamos anteriormente. E por último, para nós encerrarmos a nossa aula, nós precisamos entender um outro ensino bíblico assim fundamental, que nós, o homem, é formado de espírito, alma e corpo. Deus nos fez em 3 partes. A parte mais importante é o espírito, depois a alma e só depois o corpo. Mas nós observamos que hoje as pessoas elas vivem ao inverso, né? Elas priorizam o corpo, elas priorizam a alma em segundo lugar e o espírito assim fica lá pro final, assim, se lembrar, talvez um dia a gente pense aí no espiritual. E isso é errado, não deveria ser assim. E é por isso que nós temos muitas pessoas incompletas, pessoas infelizes, pessoas que sentem um vazio tão grande dentro de si, porque elas estão priorizando o que não é para ser priorizado. Não estou dizendo que alma e corpo não são importantes. Eu estou dizendo que numa escala de prioridade o espírito tem que vir à frente. O cuidado com o espírito, com o homem interior, tem que vir primeiro, tá? Então vamos começar falando a respeito do espírito, já que ele é o mais importante. O verdadeiro homem interior, a parte se comunica com Deus. O espírito é isso, é essa conexão minha e sua com Deus.
a nossa conexão com o Senhor. Olha o que diz João 4:24, porque Deus é espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É impossível se conectar com Deus utilizando a alma e o corpo somente. Nós precisamos conectar com Deus espiritualmente. Você precisa nascer no Espírito. Você precisa ter comunhão no Espírito com Deus. Você precisa se conectar, entender que Deus é Espírito, que Ele vai se comunicar com você através do seu Espírito também, tá? Então é assim que funciona, é assim que acontece. O verdadeiro homem interior é o nosso Espírito, é esse Espírito que se comunica com Deus. Sim, meu irmão, se você de coração já confessou a Jesus como seu Rei e Senhor, você tem um Espírito perfeito para sempre. Já vou falar sobre isso, vamos ler esse texto aqui. Completamente ligado com Jesus, tá? Nós vamos ler esses três textos, Hebreus 10:14, 1 Coríntios 6:17 e Gálatas 5:22, para ver as forças espirituais que já estão habitando dentro do seu espírito desde que você nasceu de novo. Então entenda que, na verdade, no espírito nós já somos perfeitos. Ah, mas eu não me sinto perfeita, é verdade, eu também não me sinto. Mas é porque nossa alma e nosso corpo não são de fato perfeitos. Mas no nosso espírito nós já recebemos essa plenitude. Eu quero que você entenda isso. Nós vamos ler esses textos bíblicos, tá? Olha só o que diz primeiro. Quando uma pessoa nasce de novo, Deus já lhe dá um novo espírito. Olha o que diz em 2 Coríntios 5:17. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então significa que espiritualmente, se você entregou a sua vida para Jesus, você nasceu de novo. Eu sei que você está cansado de ouvir isso, né? Ah, eu já nasci de novo, mas eu ainda me sinto uma velha criatura. Calma. O seu espírito já nasceu de novo. Vamos entender um pouquinho melhor como é que funciona isso. Em 1 Coríntios 6,17, nos diz que se nós nos unirmos com o Senhor Jesus, nós nos tornamos um só com Ele. Então, se Deus é perfeito, se Deus é pleno, se Jesus, eu estou unida com Cristo, então tudo isso passa para mim também espiritualmente. Mas está nessa região espiritual, eu preciso encontrar, eu preciso tomar posse, eu preciso viver, eu preciso compreender. E aí vamos ler esses textos que eu mencionei para vocês aqui. Hebreus 10:14 diz, porque por meio de um único sacrifício, olha só, Jesus aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Então, espiritualmente, Jesus já te aperfeiçoou. Jesus já te santificou. 1 Coríntios 6,17, mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele, já falamos sobre isso. Então, tudo aquilo que Jesus possui nas regiões celestiais, também você tem, espiritualmente falando. Gálatas 5:22 diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus já crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Então veja, quando você vê isso aqui, fala assim, poxa, mas às vezes eu ainda não sinto que eu vivo isso aqui plenamente. É porque, espiritualmente, no seu espírito, isso já é uma realidade. Mas nós vamos entender um pouquinho mais o que acontece no corpo e na alma. Aí que está a grande compreensão que nós precisamos ter. 2 Coríntios 5,17 diz, portanto, se alguém já está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. 1 Coríntios 6,17 diz, se nos unirmos com o Senhor Jesus, nós nos tornamos um só com Ele, tá? Já havia mencionado? Já havia, repetiu aqui embaixo, sem querer, não tem problema. Olha só, já aqui, aí que entra a nossa pergunta, né? Pera lá, não estou entendendo isso. Já que a minha nova criatura é perfeita no meu espírito, já sou uma pessoa perfeita no meu espírito, eu estou sendo santificada, Jesus, eu sou uma só com o Senhor, eu sou uma nova criatura. Por que muitas vezes eu ainda não sinto isso nas minhas ações? E a resposta é porque a nossa alma e o nosso corpo ainda não são perfeitos. E aí eu quero falar agora com você a respeito da alma. A alma, queridos, ela representa a nossa mente, as nossas emoções, é o poder de tomar decisões. E ela se purifica por intermédio da palavra de Deus. Então veja só, o seu espírito já está renovado, você já é uma nova criatura no seu espírito, sim, mas a sua alma, a sua mente, ela precisa se renovar pela palavra de Deus. E aí é que nós vemos a diferença de um cristão forte para uma pessoa que está frágil na sua fé. Por quê? Porque se eu entendo que a minha alma precisa ser alimentada constantemente,
purificada pela palavra de Deus, então eu preciso me revestir de tudo aquilo que é bom, de tudo aquilo que nutre a minha fé. E tem gente que está gastando horas e horas, eu não tenho nada contra o entretenimento, mas infelizmente o entretenimento, que é algo bom, está se tornando algo ruim, porque ele está se tornando a válvula de escape da vida das pessoas, quando na verdade deveria ser Deus a nossa válvula de escape, no momento em que nós nos lançamos, que a gente busca renovo, que a gente busca recuperação, a gente está cansado, sobrecarregado, a gente está triste com algo, que a gente faz? A gente vai para Netflix, a gente vai para o Facebook, a gente vai para o Instagram, a gente vai para o WhatsApp, a gente vai assistir vídeo de piada, e o que acontece? A gente naquele momento sente uma espécie de alegria passageira e aquele abismo continua dentro de nós, porque não é dessa forma que você vai conseguir verdadeiro descanso e alívio para a sua alma. A sua alma precisa se purificar pela palavra de Deus, pelo relacionamento com o Senhor. Ou seja, você precisa se encher de tudo que diz respeito a Deus, é congregar, é buscar ter hábitos de um cristão forte, é ler a sua Bíblia, é orar, é ter relacionamento íntimo com o Espírito Santo, é ouvir boas pregações, palavras, é ler bons livros, é meditar diariamente na palavra de Deus, sobretudo, é estar buscando se purificar, tá? Pela prática da palavra de Deus. Então nós vamos depois ler alguns textos a respeito disso, a gente está quase encerrando aqui, mas eu quero dizer para você que você é responsável pela sua mente, sabe? Vigie a sua mente e renove-a pela palavra de Deus. Tenha essa atitude, tenha esse comportamento. Não dá para ficar reclamando que você está fraco, que você não está bem, se você não está alimentando como você deveria alimentar a sua mente, tá? Como você faz isso? Já falei aqui já dei várias orientações a respeito, lendo a Bíblia, indo aos cultos, reuniões, alimentando a sua alma daquilo que edifica. Para a sua fé crescer, é preciso que você renove a sua mente com a palavra. Não gaste tempo com aquilo que não edifica. Gente, olha só, eu gosto de assistir filme, eu assisto, viu? Mas até os filmes que eu vou assistir, eu procuro que sejam filmes que me edifiquem. Eu procuro assistir coisas que vão acrescentar na minha vida, porque a nossa vida é tão corrida que não vale a pena você desperdiçar o seu tempo, não vale a pena. E se eu vou investir tempo em algo, então que seja algo que vai me edificar. Isso é muito importante, porque tem pessoas que estão minando a sua vida espiritual dessa forma, com coisas que não edificam, com porcarias. E aí elas se sentem fracas, é claro, ela tem mesmo que se sentir fraca, porque ela está tendo uma atitude contrária ao que ela deveria estar tendo, tá? E isso está atingindo o quê? Na alma dela, e atinge por consequência a sua vida espiritual também, tá? No seu espírito. Eu quero só ler com vocês esse texto, esses dois textos. João 17, que diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Como é que você se santifica? Através da palavra. Você vai se santificar, você vai se revestir dessa, fazer com que a sua vida, a sua alma esteja submissa a Cristo também. Aí eu quero ler com você esse texto aqui, que está em Tiago, capítulo 1, verso 19 ao 27. Eu vou ler rapidinho, tá? Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, o qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece da sua aparência. Mas o homem que observa atentamente e a lei perfeita, que traz a liberdade, persevera na prática dessa lei, não esquecendo que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Olha só o segredo. É quando você observa a palavra de Deus, é quando você pratica, quando você observa, você medita, você persevera, você pratica a palavra de Deus. É assim que você deixa aquela velha criatura, que talvez está pendurada em você ou pendurada aqui em mim, e você consegue viver uma nova vida com Cristo verdadeiramente. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas e em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. E aí, por último, para nós encerrarmos, um outro elemento, aqui é o corpo. O corpo é composto do quê? Cabeça, tronco, membros. Estamos encerrando a nossa aula, tá? E os 5 sentidos. Se Jesus for o seu rei, o seu corpo também se torna propriedade dele. Tem gente que está consagrando para Jesus o espírito e a alma. Aí o corpo não. O corpo eu faço o meu corpo que eu quiser. Eu vou para onde eu quiser, eu visto o que eu quiser, eu ajo da forma que eu quiser, Eu exponho meus 5 sentidos ao que eu quiser.
E a gente pensa que é assim, mas isso está errado. O seu corpo, se Jesus é o seu rei e é o Senhor da sua vida, o seu corpo também pertence a ele, tá? Até porque você é templo do Espírito Santo, o seu corpo é templo do Espírito Santo. A Bíblia ordena que andemos com corpos completamente puros. Então veja que a nossa entrega para Jesus, ela envolve tudo na nossa vida. Ela não envolve somente o espírito, ela envolve corpo, alma e espírito. A Bíblia ordena que andemos com corpos completamente puros. Olha o que diz 1 Coríntios 6,18. Fugir da impureza, qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Olha só que interessante. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vocês mesmos, vocês não são de vocês mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Ou seja, você glorifica a Deus no espírito, na alma, né, na mente, que representa a alma, mas também no seu corpo. Você é santuário do Espírito Santo. Qualquer pecado que se comete fora do corpo é fora, mas aquele que se pratica contra o próprio corpo, na verdade, você está praticando contra o templo do Espírito Santo. Isso é muito sério, isso é muito importante nós compreendemos. Então, tenhamos cuidado com isso, esse entendimento de que o nosso corpo também pertence a Cristo. Cristo não abre mão também do nosso corpo. Um dia teremos um corpo glorificado, é verdade, mas até lá precisamos manter o nosso corpo puro e perfeito a Deus, inclusive cuidando da nossa saúde. Um fator aqui também importante, né, que muitas pessoas descuidam, elas pensam, não, eu vou ser uma pessoa de oração, ótimo, eu vou ser uma pessoa que medita na palavra, que renova a minha mente, né, a minha alma está sendo renovada e sendo apresentada a Jesus, ótimo. Mas às vezes elas pensam assim, não, o corpo é o corpo, né, vai deteriorar mesmo, e aí eu vou receber um corpo glorificado, ok, você vai receber. Mas esse corpo aqui, entenda, seja inteligente, que se você não cuidar bem dele, você também pode perdê-lo, né? Você também pode deteriorá-lo. Então preste atenção, tem uma frase de um homem de Deus, eu não lembro bem o nome dele, eu acho que é Robert Murray, se eu não me engano. Esse homem de Deus, né, lá de 1800 e uns tararás, que eu também não lembro com exatidão a data, ele foi um pastor escocês, ele foi um homem de Deus, muito usado por Deus, porém ele morreu muito cedo. E uma das frases célebres que ele tem é que no leito de morte, né, ele foi uma pessoa, claro, que se dedicou, que se entregou, né, e que, assim, teve uma vida muito plena com Deus. Mas ele não teve tanto cuidado com o seu corpo físico. E lá no leito de morte, ele traz uma mensagem, uma frase que eu acho muito interessante. Ele disse assim, Deus me deu uma mensagem, uma pregação, uma palavra, né? E me deu também um cavalo para cavalgar. E eu matei o cavalo e agora eu não posso mais entregar a mensagem. Então, olha essa frase interessante. Ele está falando, olha, Deus me deu a palavra, me deu o chamado, o propósito. Mas eu não cuidei do meu corpo físico e agora, porque eu matei o cavalo, entre aspas, eu destruí, eu não cuidei do meu corpo físico como eu deveria, não me cuidei como eu deveria, eu prejudiquei a entrega dessa mensagem. Ele faleceu muito jovem, com 29 anos, se não me engano. Então você percebe que cuidar do nosso corpo é cuidar em todos os sentidos. É a maneira como você se porta, é a maneira como você se veste, é a maneira como você se expõe os seus 5 sentidos. O que você está vendo, o que você está ouvindo, o que você está falando, né? Qual tem sido a sua postura diante das situações e também o seu cuidado físico. Você, é muito comum nós vermos, por exemplo, pastores que estão assim com a saúde muito danificada, muito prejudicada e às vezes isso está comprometendo o ministério. Perceba que a sua saúde prejudicada, ela pode comprometer o seu ministério, ela pode comprometer a entrega da mensagem, como foi esse exemplo que eu dei para você. Por isso é necessário sim, né, atividade física, cuidado com a alimentação. Isso faz parte também do cuidado com o corpo, tá? E lembre-se, você, aí a nossa frase para encerrar nossa aula, tá? Você é um espírito que possui uma alma e que habita em um corpo. Preste atenção, você é um espírito que possui uma alma e que habita em um corpo. Então o corpo não é o mais importante, mas ele também deve ser cuidado. Mas o que é elementar? Você é um espírito e você é um só espírito com o Senhor. E você está conectado com o Pai. Então, assim, eu desejo de verdade que essas aulas, eu particularmente gosto muito da parte do ensino. Eu vejo o ensino como uma das bases da igreja, né, de passar visão, de doutrina, de crescimento saudável, equilibrado de uma igreja.
Então, eu desejo muito que essas aulas, a turma Nova Criatura, mesmo você que iniciou e pensa, eu já sabia tudo isso, eu já conhecia, eu já não sou tão novo na fé, ou você que é novo na fé, puxa, que legal, você pegou de repente coisas que você não sabia, mas mesmo você que já tinha esse conhecimento, eu tenho certeza que isso é renovo para você, assim como é renovo para mim também. Nunca sabemos demais. Nunca sabemos demais, nós precisamos aprender sempre. E eu espero muito que essa turma, que essa classe de Nova Criatura tenha edificado muito a sua vida espiritual. Não somente trazendo conhecimento, mas trazendo um impulso para que você possa praticar isso que foi ensinado. Gente, conhecimento, ele é muito importante. Quando ele traz para a nossa vida a revelação, quando ele traz para a nossa vida uma mudança. E é isso que eu desejo para você, nosso aluno da escola. Que você possa praticar, que você possa ser uma nova criatura de fato. Que Deus te abençoe muito. Não encerre suas aulas por aqui. Nós vamos nos ver nos próximos níveis, nas próximas classes. E você é o nosso convidado especial. Então, permaneça nesse mesmo foco, nessa mesma fé, porque nós te aguardamos nas próximas aulas, tá? Deus te abençoe.